maioria dos irmãos não perde nunca o culto da ceia, porque é um culto importante da igreja. Aliás, é uma das ordenanças de Jesus Cristo e tem um nível de importância no mais alto conceito, porque é um momento de reflexão sobre alguns assuntos da nossa vida, da nossa relação com Cristo, da nossa situação como igreja do Senhor. E o texto básico da ceia é 1 Coríntios 11, 23 a 26. Nós vamos fazer uma rápida reflexão. E aí, então, os irmãos talvez perguntem, mas pastor, toda ceia esse texto entra, né? Mas ele entra mesmo porque é a orientação de Paulo sobre a ceia. E até as mensagens que nós pregamos, elas são muito parecidas entre si, porque a ceia ela tem um caráter específico, não dá para você fugir daquilo, né? Eu posso até florear, eu posso fazer o que eu quiser aqui, falar o que eu quiser, claro, mas eu não posso fugir do caráter específico da ceia. Então o texto também tem alguns textos que mostram a primeira ceia e última Páscoa de Cristo, mas esse é o texto que dá toda a reflexão principal sobre este momento que estamos vivendo. 1 Coríntios 11, 23 a 26, porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Palavras de Deus para nossa edificação. Amém? Bom, as palavras de Paulo ainda soam verdadeiras hoje. Foram palavras ditas dentro de um contexto temporal, né? Naquele momento, na semana em que Jesus haveria de ser crucificado. E nós hoje continuamos a celebrar a ceia do Senhor e faremos isso enquanto a igreja militante existir, né? Enquanto nós, enquanto igreja, nos reunirmos, enquanto nós, enquanto igreja local, estivermos juntos, nós vamos sempre celebrar a ceia, até o dia que possamos celebrar a ceia nos céus com Cristo. É aquele dia maravilhoso, eu não vejo a hora. Às vezes eu tenho medo, né? Quem é que não tem medo? A gente falou sobre medo esses dias. Medo que eu digo assim, eu não queria partir tão cedo, mas o dia que eu partir também está bom, está num bom tamanho, né? Eu costumo dizer que eu já estou fazendo hora extra na terra há muito tempo, por conta da vida passada que eu tive, mas eu creio que depois que Deus mudou a minha vida, Ele me deu ainda mais algumas missões que eu tenho que cumprir. E como bom guerreiro eu tenho que cumprir. Mas enquanto nós tivermos vida, nós vamos celebrar sempre a ceia do Senhor. E nós celebramos a ceia relembrando a morte de Jesus e também comemorando a nova vida que nos foi garantida através do seu sangue. Então esse é o objetivo importante. Relembrar a morte de Jesus. Eu não posso estar diante da ceia sem relembrar a morte de Jesus e também celebrar a nova vida, comemorar a nova vida que Deus nos deu. Quando eu estou aqui, e eu tenho que fazer isso, é claro, o tempo todo, mas quando eu estou aqui, é o momento mais reflexivo para eu pensar sobre isso. E nessa manhã, enquanto nós estamos preparando o nosso coração, daqui a pouquinho nós vamos compartilhar os elementos, daqui a pouquinho nós vamos celebrar este tempo gostoso, essa ceia, mas enquanto nós preparamos o nosso coração, eu quero fazer 3 rápidas reflexões
que têm a ver com a ceia e que precisam ser feitas sempre por nós. Todas as vezes que nos reunirmos, nós precisamos pensar nessas coisas. É um tempo rápido, nós não vamos gastar muito tempo falando, mas vamos falar o suficiente para que a gente tenha um bom entendimento, um melhor entendimento, ou que nós possamos aprimorar aquilo que a gente já sabe a respeito da ceia. A primeira reflexão que nós precisamos fazer quando estamos diante da mesa do Senhor é a reflexão sobre a morte de Cristo. Eu preciso lembrar disso. Eu sempre digo que é muito interessante que em momento nenhum Jesus pediu para lembrar do seu nascimento, mas Ele pede para lembrar da sua morte. Nós comemoramos o nascimento de Jesus também, mas a pedido dele nós precisamos relembrar da sua morte. É absolutamente impossível participar da ceia e ignorar o sacrifício de Jesus. Não pode, não tem como. Nós não podemos fazer isso. E neste momento nós precisamos pensar em tudo que Jesus viveu, em tudo que Jesus renunciou, em todo o aspecto deste seu sacrifício em nosso favor. A situação de Jesus deixando nos céus a sua posição de destaque. Jesus é Deus. Existe uma linha, desde a época de Jesus, existe uma linha filosófica equivocada e herética que diz que Jesus, quando ele veio para a terra, ele deixou de ser Deus, porque ele deixou o céu. Mas isso não é verdade. Ele continuou a ser Deus. Quem é Deus não deixa de ser Deus. É Deus. Ele vai ser Deus em qualquer situação. Agora ele se submeteu. E isso é importante, mesmo com toda o seu poder, com toda a sua majestade, ele se submeteu para estar conosco aqui na terra. Ele se submeteu a viver uma vida como a nossa, com uma diferença que faz toda a diferença. Ele não pecou. 33 anos de existência humana sem pecar. Mas ele viveu a nossa vida, e ele viveu a nossa vida com todas as situações que são inerentes ao nosso viver. Pense nas coisas que você faz. Às vezes a gente tem Jesus, uma figura assim, como se fosse diferente de nós quando esteve Mas Jesus era homem, igual qualquer um de nós. Ele fazia tudo que nós fazíamos. Ele dormia, ele tinha que comer, ele tinha que beber água, ele ia no banheiro. Todas essas coisas Jesus fazia. Ele era homem, 100% homem, 100% Deus. E quando ele desceu dos céus, ele não deixou de ser Deus, mas 100% homem também. E como homem, então, ele trouxe consigo a responsabilidade de viver toda a situação que um ser humano vive na terra. E a gente sempre diz em pagar o preço. O que é pagar o preço? Pagar o preço porque nós não conseguiríamos viver dentro de um padrão que Deus espera, a fim de que nós pudéssemos garantir a nossa própria remissão. O homem não pode remir-se a si mesmo. Mas Jesus veio, ele viveu rejeição pessoal, ele foi muito rejeitado, principalmente pelos religiosos. E a gente tem que lembrar disso. Os religiosos, o grupo religioso foi o grupo que mais desprezou Jesus, que mais rejeitou Jesus. Ele foi também abandonado em alguns momentos, na hora que o pessoal foi prendê-lo, todo mundo saiu correndo. Teve um que saiu correndo pelado. João Marcos saiu correndo pelado. Todo mundo saiu correndo. Foi abandonado, além de ser traído por um daqueles que eram próximos dele, ele também foi abandonado. E no final, depois de passar por todo aquele martírio que a gente conhece, e o martírio de Jesus foi muito grande. Além da questão do abandono, além da questão da rejeição, além da questão do escárnio, ele foi escarneado, as pessoas xingavam, as pessoas falavam tudo a respeito dele, principalmente naquele momento. Ele foi martirizado, ele sofreu, ele foi chicoteado. Colocar uma coroa de espinhos, e falar coroa é uma figura bem
bem assim, na realidade ali não tinha nada de coroa, os espinhos eram, né, rasgavam o seu couro cabeludo. Ele foi pendurado numa cruz, zombaram dele e o mataram. Nesse momento, quando eu chego diante da ceia e vejo esse elemento vermelho da cor do sangue, eu preciso lembrar que esse elemento, ele representa o sangue de Jesus, que foi derramado naquele dia, o sangue de Jesus. Quando eu vejo esse segundo elemento, o pão, eu preciso lembrar que esse pão representa o corpo de Cristo, que foi rasgado, literalmente rasgado. Ele se feriu, ele foi ferido por causa de nós, em amor a nós. E a razão do seu sacrifício é muito clara. Por que Jesus passou por tudo isso? Romanos 5:8 vem nos dizer: Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Pensa nisso, querido. Cristo morreu por nós. Aquele momento em que seu sangue era derramado, que o seu corpo era dilacerado, ele passou por aquilo para que nós não tivéssemos que passar. Até porque mesmo que nós passássemos por esse sacrifício, nós não poderíamos resolver sequer o nosso problema, quanto mais da humanidade. E Jesus, de uma vez só, resolveu. Ele sofreu, ele morreu, para que eu e você pudéssemos ter uma relação com o Pai Celestial. E é por isso que neste momento nós precisamos refletir na nossa vida pessoal. Quando eu estiver diante da ceia, como hoje, quando eu estiver diante desses elementos, eu preciso refletir sobre a minha vida. Pense no momento e na forma que Cristo mudou a sua vida. Pense em quão longe você já chegou no seu relacionamento com Deus. E eu quero dizer que relacionamento com Deus não se estabelece a partir da religiosidade, não. De repente você fala: não, pastor, eu sempre fui religioso, mesmo antes de aceitar Jesus. Isso não quer dizer nada para Deus. Religião por si só não resolve o problema do homem. Só Jesus Cristo é que pode estabelecer um caminho de paz para nós. Pense agora também no que seria a sua vida sem Jesus. Já pensou o que seria a sua vida sem Jesus? Irmãos, francamente, eu hoje, com 62 anos, depois de ter vivido as piores aventuras e as melhores aventuras na vida, que eu já vivi o que a vida oferece de pior e vivo hoje o que a vida oferece de melhor. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem Jesus. Não dá para imaginar nada. Sem Jesus, não dá. Não dá para imaginar como seria a minha vida sem Jesus. Você precisa refletir também como é que Cristo vai continuar a transformação da sua vida. E para pensar em transformação, você precisa pensar como é o seu relacionamento com Jesus Cristo. Como é que você tem relacionado-se com Jesus? Qual o nível de relacionamento que você tem? Que de repente é o nível, de novo eu vou usar o termo religioso. De repente o nível de relacionamento seu com Jesus é um nível religioso. Está no nível bem, digamos assim, institucional. Não, pastor, eu me relaciono com Jesus Cristo porque eu sou crente, batizado. Tá, e daí? Tem muito crente batizado que vai para o inferno, irmãos. Ou você não sabe disso? A Bíblia diz isso. Diz que na igreja local, na igreja humana, na igreja de Cristo não, mas na igreja local, cresce joio e cresce trigo. Tem muito crente que vai para o inferno, porque não são crentes em Jesus Cristo. São crentes na religião, são crentes nos seus próprios esforços,
são crentes na sua própria vida e isso não vai resolver. Alguns ainda têm permitido que a sua vida espiritual recaia, independente daquilo que Jesus fez. Tem pessoas que desprezam tudo aquilo que Jesus fez e deixam de viver uma vida espiritual. Viver uma vida espiritual não é se tornar uma beata, não é se tornar um carola, um coroinha, não é nada disso não. Essa questão de uma vida espiritual tem a ver com o nosso comportamento diário. Nós somos pecadores, é óbvio que podemos pecar, mas o meu foco é Jesus Cristo. Olhando para os montes, como nós cantamos, né? Olhando para os montes, nosso foco é Jesus Cristo. Esse precisa ser o nosso foco, isso precisa ser a nossa vida. E pior, alguns dentro da igreja ainda precisam estabelecer um relacionamento real com Jesus Cristo. Eu tenho 27 anos como ministro do Evangelho. Eu já vi muita gente na igreja, que vive na igreja, mas que não tem relacionamento com Jesus. Pastor, como é que você sabe? Se é Deus? Não, elas mesmas falam. Eu conheci um jovem, uma vez eu preguei numa igreja, não sei se eu já falei aqui, e um jovem foi à frente, se decidindo a receber Jesus. E aí o pastor da igreja falou, esse camarada é crente. Aí depois eu fui conversar com ele, eu falei, meu filho, você entendeu qual foi o meu apelo? Ele falou, entendi, eu estou recebendo Jesus. Eu falei, mas você não é crente? Ele falou, eu sou crente, mas eu nunca havia recebido Jesus no meu coração. Quantas pessoas vivem na igreja, num relacionamento religioso, mas não têm um relacionamento real com Deus. Esse é o momento de refletir, irmãos. Olhar para dentro de si, qual o nível de relacionamento seu com o Senhor? Em que nível está? Como é que você se relaciona com Deus? Como é que é a sua vida? Quais as áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas? Para viver com Deus, você tem que ter uma vida dentro de um padrão. Tem que ter uma vida. Temos o filho do Wilton e da Ana, está fazendo o curso de policial militar. Em outubro eu devo estar com ele lá também. Dentro deste curso, ele não está só aprendendo algumas questões relacionadas à instituição, não. Ele está aprendendo um padrão operacional. Um padrão de vida que ele tem que estabelecer na medida em que ele se relaciona dentro da instituição, como membro da instituição. Na sexta-feira, ali no quartel da PM, quando fizeram o culto pelos 23 anos da companhia, alguns policiais foram agraciados com o título de policial padrão. O que é isso? É um policial que está dentro daquilo que se espera dele. Estava até pensando em fazer de repente um título aqui na igreja de crente padrão. Eu não vou fazer isso porque alguns vão se sentir entristecidos. E é possível que outros se sintam enaltecidos, né? Mas a gente precisa ter um padrão, a gente tem que estabelecer na nossa vida um padrão. Nós somos crentes, irmãos. Quando eu estou diante da mesa do Senhor, eu tenho que ter reverência e humildade suficiente para olhar para a minha vida e dizer, não, essa área da minha vida precisa ser resolvida. Essa área da minha vida eu tenho que ajustar. E na hora da oração, e daqui a pouquinho eu vou te dar a oportunidade para falar com Deus, você tem que dizer, olha Deus, eu estou aqui diante de Ti, eu sei que sou um pecador, eu sei que peco, mas eu quero ajustar a minha vida, porque essa área da minha vida, como todas as áreas da minha vida, precisam ser estabelecidas dentro de um padrão. Tenho que lembrar disso aqui hoje, Thalita. Tem que lembrar disso aqui hoje. Pense na vida pessoal por um momento e escolha uma ou duas áreas da sua vida que você pode melhorar. Não precisa fazer tudo de vez. Ser humano é limitado. Nós somos extremamente limitados. Não precisa fazer tudo de vez. Mas pega um papel, uma caneta, escreve só para você, depois você queima. Só para você poder visualizar. Quando você visualiza é mais fácil de lidar, não é isso, Rai? Escreve ali
áreas da sua vida que precisam ser consertadas ou resolvidas. E daquele monte de coisa que você vai colocar ali, que não vai ser pouca, você escolhe uma ou duas que são as mais importantes e foca nelas. Resolve aquelas duas. Depois que resolveu aquelas duas, escolhe mais duas e vai fazendo isso. Aí você fala, 1 hora vai acabar a lista. Vai nada, moço. Toda vez você vai lembrar que tem alguma coisa na sua vida que tem que ser resolvida. Se você tem condições, competência de acabar aquela lista, significa que você nem precisa de Jesus. Né, irmã? Nem precisa de Jesus. Mas nós precisamos de Jesus. Segunda reflexão que eu quero fazer é sobre a minha liberdade em Cristo. Você é livre em Jesus Cristo. Você precisa ser livre em Jesus Cristo. Agora, não confunda liberdade com libertinagem. São duas coisas diferentes. Liberdade com libertinagem. Todos nós carregamos uma bagagem espiritual. Cada um de nós. Independente do nosso nível de aprofundamento no relacionamento com Cristo, todos nós carregamos uma bagagem espiritual. E alguns são oprimidos em algumas áreas da sua vida. E nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós somos livres. Eu não posso deixar que a opressão tome conta do meu coração. A culpa é um dos maiores inimigos do ser humano. A culpa, o sentimento de culpa joga muitos para a lama. Eu preciso entender que a minha bagagem espiritual, e quando eu estou diante da mesa do Senhor, eu me lembro que tem uma bagagem espiritual. Ela é poderosa para me libertar de todas as bagagens, de todas as cargas que me oprimem. Eu sou livre. Eu sou livre do medo. Eu sou livre da opressão. Eu sou livre da culpa. Não cultive culpa na sua vida. Não cultive depressão na sua vida. Deus nos deu a liberdade em Cristo Jesus. Alguns lutam, nós falamos atrás aí de elencar os pecados que precisam ser resolvidos. Alguns lutam com algumas áreas da sua vida que parecem que nunca vão ser resolvidas. Pastor, eu tenho anos que eu tento resolver essa situação na minha vida e não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você ainda não entendeu que você é livre. Livre em Cristo Jesus. E com a liberdade de Cristo Jesus, você pode vencer toda e qualquer barreira. Mas as barreiras às vezes se apresentam na nossa vida por algumas questões. Primeiro, a falta de demanda. Se você não tiver expectativa de crescer, você não vai crescer, irmão. Você tem que querer o crescimento, você tem que caminhar nessa direção. Se você não tem expectativa, para onde é que você vai? Se você não tem uma demanda de vida, você não tem um norte, você não tem uma direção, para onde é que você vai? Outra coisa é a falta de desejo. Tem gente que tem demanda, mas não tem desejo. Não deixa que o desejo encha o seu coração, o desejo de ser diferente. Você tem que desejar ser um crente. Não é um crente místico, mas um crente de verdade. Falta de disciplina, às vezes você não tem disciplina para caminhar, para aproveitar a sua liberdade. Falta de determinação, não tem disposição para lutar, não tem disposição, não é determinado. Como é que você quer vencer se você não tem determinação? Você não tem disciplina. Na minha vida, a pessoa que eu conheci mais disciplinada até hoje é a Rai. Não estou falando porque eu estou na presença dela, não. Porque eu convivo com ela e eu sei quem ela é para os outros e sei quem ela é na sua intimidade, né? Nos momentos só de nós dois. E a disciplina faz toda a diferença. A disciplina faz toda a diferença. Tem gente que não é livre e não experimenta a disciplina, não tem disciplina, não quer caminhar, não quer mudar. Às vezes até quer, mas
não se envolve nisso. Eu quero dizer para você que Cristo, Ele nos oferece a libertação de todos os sentimentos, todas as coisas erradas. E quando eu estou aqui, diante desta mesa, eu preciso lembrar primeiro que Ele pagou o preço por nós. Nós fomos comprados por Cristo, e por um preço muito alto. Nós somos comprados. E a palavra de Deus diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A morte e a ressurreição de Cristo nos liberta de tudo que nos prende e nos traz de volta a vida que Deus tem para nós. Eu preciso lembrar disso aqui hoje. E não posso ficar preso a culpas, a sentimentos dessa natureza, porque eu preciso lembrar que Cristo me deu o perdão das coisas passadas. A Bíblia diz que quando você confessa o seu pecado, Deus pega o seu pecado e lança no mar do esquecimento. Tem uma coisa que a Bíblia não diz, mas eu sei que Ele faz. Ele coloca uma plaquinha ali, é proibido pescar. Ninguém pode trazer aquilo de volta, porque a liberdade de Cristo é plena. Cristo nos permite ter vida em abundância. Cristo não nos chamou para ser escravos de um conceito religioso qualquer, não, irmãos. Não chamou, não. Nós não vivemos sob conceitos, padrões religiosos, nós vivemos sob um padrão cristão. E o padrão cristão não é um padrão religioso. Cristianismo é estilo de vida, não é uma religião simplesmente dita. Dentro da sociologia, da antropologia pode até ser, mas não é. De fato, cristianismo é mais do que uma religião. Cristo não nos libertou, não morreu por nós, para que nós vivêssemos abaixo do nível de bênçãos que Ele tem para nós. Ele tem um nível de bênção e Ele quer que nós alcancemos. E eu não posso me contentar com menos do que isso. Eu não posso me contentar com menos do que isso. Ah, pastor, mas não tem que dar graças em tudo? Sim, você tem que dar graças em tudo. Mas você tem que saber que o que Deus tem para você é muito mais. Sempre. Claro que o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Às vezes a gente quer alguma coisa no nosso tempo, mas Deus, Ele tem o próprio tempo. Então você tem que ter paciência, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter fé, para saber que Deus tem o melhor para nós e sobre nós. E a terceira reflexão que eu quero fazer, e você vai perceber que todas elas são muito parecidas, mas elas têm os conceitos um pouco diferenciados. É a reflexão sobre a nossa nova vida espiritual. Cristo morreu por nós, Ele nos deu liberdade, mas acima de tudo nos dá uma nova vida, uma vida espiritual. Quero dizer para você, queridos, que o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida transformada. Segundo Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, a gente lê: visto como pelo seu divino poder nos têm sido dados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, restaurando a nossa imagem e semelhança. É isso que Ele faz. Quando Jesus derramou o sangue, quando Jesus deu o seu corpo para ser dilacerado, Ele estava fazendo isso para nos restaurar a imagem e semelhança de Deus, que o homem desviou no pecado original, deixou de viver naquele conceito. Cristo nos chama também, queridos, para uma vida de retidão. Eu preciso reconhecer o chamado de Deus à justiça.
Ser crente é mais do que trazer dízimo, é mais do que frequentar a igreja, é mais do que carregar uma Bíblia. Eu sempre digo isso, eu tenho que dizer, porque os irmãos têm que entender isso. É mais do que ter o nome escrito ali no hall de membros da igreja. Ser cristão é viver uma vida de justiça, ser justo no que você faz, caminhar uma vida de justiça, atender ao chamado de justiça, agir segundo a vontade de Deus no chamado de justiça. E isso tudo é uma escolha de cada um de nós. Eu posso frequentar uma igreja e não ser nada disso, é uma escolha pessoal, sabendo que nós um dia vamos ter que prestar conta a Deus. E não é nem pelo medo, irmão, deixa eu desmistificar essa coisa. Às vezes a gente pensa, um dia eu vou ter que prestar conta a Deus, então tem que andar certinho. Não é nem porque um dia você tem que prestar conta a Deus, é porque você precisa sentir prazer em viver segundo a vontade de Deus. Você tem que sentir prazer. Você tem que sentir isso no seu coração, fazer isso com alegria. Não é com medo do inferno, com medo da repressão divina, com medo do apartai-vos de mim, não é nada disso não. Por amor mesmo. Reconhecendo que Jesus nos amou primeiro. E você é o único que pode escolher, querido, lembre-se disso. O único que pode escolher para si mesmo. A decisão ou as decisões da nossa vida são sempre pessoais. Eu posso me deixar influenciar. Por exemplo, eu me deixo influenciar pela minha esposa, posso deixar me influenciar pela minha igreja, posso deixar me influenciar por alguma circunstância, mas a decisão é minha, não tem para onde correr. Eu preciso tomar a decisão. Ou eu sigo segundo o padrão de Deus, ou eu meto o pé, vou me evadir. Evasão, não tem evasão da escola? Eu não sei quantos aqui abandonaram a escola, eu abandonei, né? Antes de conhecer a Cristo, eu abandonei a escola no final do 1º grau, depois que eu tive que reconstruir. A evasão, é muito forte ainda a evasão, Eliane? É muito grande? Hoje é menos, né? Na minha época era muita. Igreja é a mesma coisa, tem gente que vai se evadir da igreja. Sabe por quê? Porque de repente aparece alguma coisa que lhe é mais atraente aos olhos. Alguma coisa que lhe dá mais prazer. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem mais prazer em qualquer coisa que não seja viver na vontade, na presença de Deus, então você precisa se converter. Desculpa a minha dureza, mas é verdade. Você pode ter prazer em muitas coisas, mas o seu maior prazer precisa ser viver para a glória de Deus. Não pode ter nada que seja maior do que isso. E aí então, a gente caminhando para a conclusão, vamos pensar nos resultados e nas recompensas. O resultado de se evadir pode ser a própria alma. Ué, pastor, mas você não falou que crente não perde a salvação? O crente não perde a salvação, mas crente não vai se evadir também. Entendeu? Tem gente que está na igreja, mas não é crente, irmãos. É o que eu falei no começo. Precisa se converter. Tem gente que ainda não se submeteu a Cristo, se submeteu ao conceito de igreja, que é um grupo de pessoas separadas, diferentes, respeitadas. Quer dizer, hoje existem movimentos em todo o mundo tentando desacreditar a igreja de Cristo. Como existem movimentos tentando desacreditar a família. Mas independente disso, nós sabemos, e o mundo sabe também, por mais que não queira admitir, que a igreja é um lugar de paz. Apesar das nossas falhas, nós somos abençoados. As pessoas olham para mim e percebem isso. Olham para você e percebem isso. As pessoas que me conheceram do passado, de vez em quando eu encontro algum, né, pelas redes sociais. Esses dias eu encontrei Maurício. Maurício, eu conheço ele há 50 anos. Nós vivemos juntos há 50 anos atrás. E eu e o Maurício éramos dois vida louca.
molequinho, sabe aqueles molequinho malino, né? É assim que fala na Bahia, malino. Aqueles moleque esquisito. Quando eu conheci, quando a gente vivia junto, eu tinha 12 anos, já fumava até maconha, tanto eu quanto ele. Tinha uma vida torta. Recentemente eu o encontrei na internet, conversei com ele, e depois de uma meia dúzia de mensagens trocadas, ele falou: caramba, Magrão, como você mudou, né? Falei: mudei, porque Deus é fiel. Magrão mesmo, eu era mais magro que o Júnior. Dá para imaginar alguém mais magro que o Júnior? Pois é. Engraçado que ontem eu estava num evento com o Júnior, e o pessoal, tinha um camarada que conhecia ele há muito tempo, olhou para ele e falou: Júnior, você engordou, hein? Eu olhei para o cara e falei: como assim? Ele falou: o quê? O Júnior? Era muito mais magro que isso. A barriga dele era quase nas costas. Quem conheceu deve saber disso. Era magrão mesmo. Mas é isso, Deus muda a nossa vida. Deus muda não somente a nossa vida aqui neste tempo, como muda também o nosso destino. Ô Binéia, isso aqui, ó, representando o sangue de Cristo, que mudou o nosso destino. Nós vamos viver para sempre nos céus, com Deus. Como é? Eu não sei. A Bíblia dá algumas dicas, né, para a gente poder entender, mas a coisa é tão grandiosa que não dá nem para definir exatamente como é. Quando eu chego diante da mesa do Senhor, e é isso que nós estamos fazendo agora, eu tenho que responder a essas 3 questões. Temos refletido de maneira adequada sobre a morte de Cristo? Já experimentamos a libertação espiritual? Precisamos nos renovar? Precisamos de uma renovação espiritual? Então, queridos, agora, diante da mesa de Cristo, quero te dar 3 conselhos para encerrar. Primeiro, acalme o seu espírito. Nesse momento, no nome de Jesus Cristo, acalme o seu espírito. Segundo, confesse os seus pecados. Diante de Deus, não é para confessar publicamente, não precisa vir aqui à frente se expor, não. Fale com Deus. É Deus quem perdoa os nossos pecados. Confesse os seus pecados. E por último, mais do que nunca, comprometa a sua vida com Jesus Cristo. Está pronto para isso? Então curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Diante do que você ouviu, será que tem alguma coisa dentro de você que precisa ser resolvida? Você compreende mesmo o valor da morte de Cristo? Você tem experimentado essa nova vida com liberdade que Deus te deu? Sua realidade espiritual, a sua vida espiritual está adequada? Tem alguma coisa para confessar para Deus agora? Nós sempre temos alguma coisa, né? Então eu quero que você fale com Deus agora, você e Deus. Fale com Deus agora. Tem algum ajuste para fazer? Faça agora. Pode ser o que for, irmãos. Não tem nada que seja grave demais que Deus não possa resolver, que Deus não possa perdoar, que Deus não possa transformar. Não tem nada na nossa vida, nada, absolutamente nada, a não ser a nossa incredulidade sobre essa ação de Deus. Todos os pecados nos são perdoados pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Mas se você quer alcançar misericórdia, o padrão de Deus é confessar e deixar,
Ore agora, fala com Deus, Senhor. O Senhor conhece o meu pecado. E diante de Ti eu me dobro agora, pedindo perdão. Peça perdão a Deus, irmãos. Agora que você pediu perdão, agradeça a Deus pela vitória. Deus vai te dar a vitória. Deus já te deu a vitória em nome de Jesus Cristo. Tome posse da sua vitória. Tem gente aí que está querendo tomar posse da bênção do carro novo, da bênção do emprego novo, da bênção da casa nova. Não, tome posse da sua vitória em Cristo Jesus, representada aqui nessa manhã pelo pão e pelo suco, que é o vinho sem álcool. Tome posse da sua vitória. Deus, nós agradecemos porque nesta manhã o Senhor nos faz lembrar, neste dia de ceia, coisas que são importantes na nossa caminhada espiritual. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, pela Tua misericórdia, tem nos proporcionado palavras como essa, que edificam a nossa vida. E eu sou o primeiro a agradecer, porque obviamente eu recebi primeiro essa palavra na medida em que colocava no papel, no meu iPad, para poder compartilhar. E agora eu creio que todos nós aqui recebemos essa palavra e entendemos com clareza a morte de Cristo, a nossa libertação e a nossa vida espiritual. E nos submetemos a Ti, nos dobramos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Derrama sobre nós a bênção da misericórdia, que é a cessação de castigos que nós merecíamos. Derrama sobre nós a bênção da graça, que é recebermos aquilo que não merecíamos, e transforma a nossa vida. Dá-nos paz, dá-nos graça e misericórdia. E não somente neste dia, mas em todos os dias da nossa vida, Te daremos honra e louvor que lhe são devidos, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno.